Então, bora. Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, estou transmitindo, tá? Decidiu nessa terça-feira reverter a decisão de primeira instância que tornava o governador Ronaldo Caiado inelegível por 8 anos. Após a decisão, Ronaldo Caiado divulgou uma nota afirmando que recebeu o resultado com respeito e tranquilidade e reafirmou seu compromisso com a legalidade. Minha trajetória é de absoluto respeito às leis do nosso país e seguirei sempre nesse caminho. Por unanimidade, os 7 desembargadores aceitaram o recurso apresentado pela defesa do governador, que permite que ele continue apto a disputar eleições, incluindo a presidência da República em 2026, para a qual sua pré-candidatura já foi lançada na última sexta-feira, dia 4. A condenação anterior havia sido motivada por um processo de abuso de poder político. Segundo a acusação, Caiado utilizou o Palácio das Esmeraldas, sede do governo estadual, para promover encontros políticos em favor do então candidato à prefeitura de Goiânia, Sandro Mabel, que acabou eleito. Parecido com o do Bolsonaro, né? Bolsonaro foi abuso de poder político também, quando ele chamou os embaixadores para fazer propaganda negativa do sistema eleitoral que o elegeu a vida inteira, né? Então, se ele chamasse todos eles num bar, CPF para CPF, para trocar essa ideia, não seria abuso de poder político. Agora, ele fazer isso através da posição dele de presidente da República durante o período eleitoral é bem diferente. Mas voltando aqui ao Caiado. Segundo a decisão original, o governador teria reunido vereadores, suplentes e lideranças políticas durante jantares oficiais, pedindo apoio à candidatura de Mabel nas eleições municipais de 2024. A mesma decisão que condenou Caiado também cassou o mandato de Mabel. Entretanto, ao julgar o recurso, os desembargadores do TRE de Goiás entenderam que os eventos não tiveram impacto determinante sobre o resultado das urnas. Ué, e daí? O Ministério Público Eleitoral também se manifestou a favor da anulação da condenação. Então, se ele tivesse atirado em alguém, né? E aí ia diminuir, porque ele não prende ele não matou, ele só pegou de raspão o tiro. Então deixa ele, né? Eu tava... Vai lá, termina aí. Só o final aqui. Apesar da decisão favorável ao governador, o caso ainda pode ser levado ao Tribunal Superior Eleitoral, que poderá dar uma palavra final sobre a elegibilidade de Caiado. A ação foi removida pela coligação de Fred Rodrigues, candidato derrotado no segundo turno da ação municipal em Goiânia. Então teve isso também. A ação foi removida pelo PL. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Cara, eu tava vendo a ficha aqui, corrida. Eu vou botar um trecho aqui, que esse trecho não vai caber inteiro aqui, mas eu complemento aqui. A família. Seu avô, Antônio Totó Ramos Caiado, foi deputado federal entre 1909 e 1921. Senador e um dos mais conhecidos coronéis de Goiás. Isso é Wikipedia. Liderando a oligarquia Caiado entre os anos 10 e 1930, deposto por Getúlio Vargas. Que está neste último mandato pelo Getúlio Vargas. Então, você vê, é engraçado, né? Porque essa extrema-direita começou a ressuscitar, né, os caras, né? Porque o Caiado, cara. Ressuscitou. O Caiado é um cara que, em 89, ele teve menos do que 1% dos votos em 89. Ele era uma figura que todo mundo gostava de debater, porque ele era falastrão e burro feito uma porta. Burro ele continua, né? E ele era um cara de uma família aí de coronéis lá de Goiás, e sempre foi um cara baixo clero, um cara de pouca expressão nacional, assim, entendeu? E agora, depois que o Bolsonaro foi presidente, qualquer figura aí menor da política brasileira, né? Porque você imagina o Caiado presidente da República, né, cara? Vai ser, puta, acho que pior que o Bolsonaro é difícil, mas vai ser uma desgraça. Os caras agora estão achando, né, cara? Assim, né? O Moro já quis ser presidente, entendeu? Agora o Caiado quer ser presidente, né? Bem que falta candidato lá para eles, né? Mas, porra, o Caiado, candidato a presidente da República. Acho que não acontece desde 89, né?
Ou ele foi depois? Não foi. Eu acabei de ver. Ele foi senador, deputado federal 2 vezes. Vai lá, vamos recordar. Mas isso aqui é 89. Esses debates eram memoráveis, cara. Luiz Inácio Lula da Silva. Não? Eu tenho que fazer uma pergunta. Tem que fazer uma pergunta para quem é que você vai fazer? Eu vou fazer para o candidato Paulo Maluf. Hein? Depois, uma vez chega. Quando você crescer no percentual, eu faço. Quando você chegar... Então vamos lá, vamos para a pergunta? Quando ele chegar a 1,5%, eu faço. Então, a sua pergunta deve durar 1 minuto, por favor. A Bugborn tem pagado bem as pesquisas, hein? A Bugborn tem pagado bem as pesquisas. Paulo Maluf é o seguinte. E ele ainda fica falando no fundo, né? Porra, o Lula mandou muito bem aí. Mas tem um lado bom também, né, cara? Que imagina o Caiado contra o Lula, né, cara? Fica difícil também pros caras também, né? Eles estão nessa aí de eu tenho o apoio do partido. Os caras vivem nessa bolha também, da extrema-direita, tudo. Mas pro Lula fica fácil, né, cara? No segundo turno entre ele e o Caiado, cara, puta, é muito fácil, né?